Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem. Vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então, gente, no vídeo de hoje é um vídeo que eu já queria trazer aqui, né? Que uma pessoa já tinha me pedido pra mim trazer esse vídeo. E eu tava adiando um pouco porque é um assunto muito delicado pra mim. Assim, eu não tava querendo trazer, né, esse conteúdo, mas me pediram pra me falar um pouco. Então eu vou falar, né? É um assunto muito delicado pra mim. É uma ferida que ela não cicatriza, ela fica todo o tempo aberta, né? Que é a respeito do meu pai. Vou contar pra vocês como eu descobri a doença dele, como foi, né, a trajetória dele até o dia dele falecer. E como foi tão dolorido, né? Pra mim, não só pra mim, mas como pra minhas irmãs e pra minha avó, que é a mãe dele, e o resto da família toda, né? Que amava ele de verdade. Então eu vou contar pra vocês desde a parte da doença. Bom, o meu pai e a minha mãe se separaram, né? Eu era muito nova e a minha mãe me levou porque eu ainda mamava. E com um tempo, eu acho que uns 3 anos de idade, o meu pai foi me buscar no interior e me trouxe pra cidade onde eu moro hoje. E eu fiquei morando com ele, né? Com ele e a minha avó, mãe dele. E com 9 anos eu voltei morar com a minha mãe de novo. E a gente só veio se ver, eu já estava com 19 anos. Que foi o tempo que eu passei pra lá, que eu me juntei, engravidei, então, né, vivi pra lá. E esse tempo a gente não se via, só se falava por telefone. Com 19 eu voltei pra Belém, foi quando eu conheci meu esposo. Eu já contei essa história aqui, se você ainda não viu, rola lá pra baixo que os vídeos estão lá, explicando sobre a minha gravidez, explicando sobre tudo um pouco lá, tá bom? Pra vocês entenderem melhor. Quando eu voltei, quando eu tinha 19 anos, eu conheci meu esposo, então eu voltei pra cá, pra Belém, né? Já estava morando aqui e foi que a gente começou a se relacionar de novo, né? Meu pai sempre muito amoroso, meu pai sempre muito atencioso, meu pai... Assim, gente, não é porque ele já não está mais aqui entre nós, mas eu sempre admirei meu pai pela pessoa. Meu pai era muito bom de coração, meu pai era uma pessoa que ele se doava muito ao próximo, sabe? E ele tinha os defeitos dele, né? O qual foi o que levou ele à morte, né? Que foi a bebida. Meu pai bebia desde muito novo. A minha mãe conta que quando ela conheceu ele, ele tinha 17 anos e ele já bebia. E, né, foi crescendo, continuou bebendo. E o meu pai adquiriu a hepatite, né? Devido longo, não sei como, ou se já tinha, ou se foi por conta da bebida, não sei, porque ela também é transmissível. E para quem sabe, a hepatite, a pessoa que tem a bebida, o álcool, ele é um veneno, né? Porque a hepatite ela já ataca diretamente o teu fígado e para quem bebe fica bem pior, o problema fica bem mais grave. E o meu pai continuava bebendo. Meu pai bebia muito, assim. Eu não gosto de dizer assim que meu pai era alcoólatra, sabe? Que pra mim é uma coisa muito pesada, sabe? Mas meu pai bebia quase todo dia, entendeu? E ele bebia muito, e ele bebia mesmo, era bebida forte, né? Que piorava mais a situação ainda. E devido a ele já ter hepatite e beber muito, né? Ele adquiriu a cirrose. Foi quando tudo começou a piorar, que ele se sentia mal, quando ele bebia, ele vomitava muito, ele sentia muita dor na barriga e, sabe, tinha muito desconforto e mas aí ele parava, se cuidava e depois voltava a beber de novo. E isso foi durante um bom tempo, né? Eu passava mal, aí se cuidava, depois voltava a beber de novo. Tipo assim, questão de dias, sabe? Aí, aí com o tempo mesmo que ele foi passando mal e aquilo foi agravando, o quadro dele foi agravando, o médico chegou a dizer pra ele, né, que se ele não parasse de beber, que ele iria morrer. E foi aí que ele tomou a decisão de parar de beber, né? Aí ele parou.
Depois de 7 anos que ele tinha parado de beber, foi que ele veio falecer. Então é assim, o nosso organismo, ele é acostumado com aquela substância. Então, se tiver alguma doença, tu passa mal, tu sente, o teu corpo responde, te avisa que tá acontecendo alguma coisa, mas o teu organismo, ele já tá tão acostumado com aquela substância, seja da droga, seja do álcool, então ela meio que dá uma mascarada na doença. Então, foi isso que fazia. Então, quando meu pai parou de beber realmente, que o organismo dele não estava mais recebendo o álcool, então aí que começou mesmo a aflorar a doença. Foi quando ele começou a fazer tratamento, ele passava muito mal. A minha irmã do meio, que a gente somos 3, filha dele, né? Ele passava muito mal, né? Muito mal, fazia tratamento. A minha irmã, a do meio, a Liliane, foi a que mais cuidou dele, assim, sabe? Eu sou muito grata a ela. Eu amo muito a minha irmã. Não pelo fato dela ser minha irmã, ou pelo fato dela, ela nos ajuda muito, tanto eu quanto a minha outra irmã mais velha. Eu digo assim, ajuda em todas as questões. A gente já precisou dela em termos de dinheiro, em termos de ajuda de tudo, sabe? De palavra, de aconselhamento, tudo. Ela sabe, ela tá presente em tudo nas nossas vidas. E eu sou muito grata a ela, sabe? Pelo fato dela ter se dedicado. Quando a gente não se dedicou, minha outra irmã morava pro interior, então era meio que impossível, né? Ela tá cuidando do papai. Então ela deixava as coisas dela de lado deixava pra fazer depois, e ela sempre tava com meu pai, sabe? Sempre levava eles nas consultas, cuidava dele. Quando ele passava mal, quem ia pra UPA com ele era ela. Ela foi o exemplo de uma filha que cuida de um pai extraordinário, assim. Passava pela minha cabeça que seria algo grave, né? Como ela andava com ele, ela meio que poupava a gente de algumas coisas, né? E, inclusive, eu vim saber o real motivo do meu pai estar tão mal um dia antes dele falecer. Eu vou contar pra vocês. Vou chegar lá. E ele começou a passar mal, mas ele fazia tratamento, sabe? Ele se consultava, fazia os exames, visitava mal, aí levava pra UPA, e tomava soro, tomava remédio, ficava tudo bem, tá? Aí às vezes ele piorava e ficava nisso, sabe? Mas ele sempre em casa, ele ia de bicicleta, um bairro que ele morava era aqui próximo, sabe? Não era tão longe, né? É um pouco longe, aí ele vinha de bicicleta, sempre, sabe, com um sorriso no rosto, sempre sorrindo, porque meu pai era muito alegre, meu pai, sabe, era contagiante, ele adorava ver vídeo de piada, ele adorava rir, até no hospital, quando eu fui ficar com ele, lá no Barros Barreto, que é um hospital de referência aqui, em doenças graves, né, e ele pediu, quando eu fosse, que era pra me levar uns vídeos pra ele ver, tinha vídeo engraçado que era pra ele ver, que ele gostava de ver, que ele gostava de estar sorrindo, sabe? E eu fecho meus olhos e eu posso ver, sabe, o sorriso do meu pai. Ele me deixa muita saudade, cara, sabe? Meu pai, ele era tudo pra mim. E infelizmente a gente só aprende a dar valor quando a gente perde, sabe? Eu podia ter falado mais, eu te amo, eu podia ter dito mais vezes pra ele quanto ele era importante na minha vida. Eu podia ter abraçado mais, mas infelizmente muitos de nós só aprendemos a dar valor e entender que o quão isso era importante, como isso ia fazer a diferença na nossa vida depois que a gente perde, né? Depois que a pessoa se vai e fica só saudade, fica aquele pensamento, por que eu não disse mais eu te amo, por que eu não abracei mais, por que eu não tive mais perto, né? Infelizmente. Não foi uma coisa rápida, assim, sabe? Foi durante 7 anos de... Ele lutou bastante, se tratou. E foi quando, eu acho que uns 3 meses antes dele falecer, a minha irmã tinha levado ele, né, pra fazer uns exames que ele tinha passado bem mal. Aí ela levou ele e ela descobriu que ele tinha câncer. Só que o câncer dele estava em estágio inicial, sabe? E então solicitaram o medicamento, que infelizmente não chegou a tempo, né? Porque é assim que funciona no Brasil, né? E solicitaram o medicamento, né, para ele tomar, fazer o tratamento dele direitinho.
Só que a minha irmã, ela optou não falar pra ele. Por quê? O meu pai, ele era uma pessoa assim que ele já tava, né, nessa situação de estar direto no hospital, se cuidando, entendeu? E então a gente achava que ele pouparam ele, né, dessa notícia, mas ele continuou fazendo acompanhamento, tudo direitinho, mas sem saber, entendeu? E a minha irmã decidiu esconder dele, né? E de mim também, que eu não sabia, né? Eu acho que eu era a única das filhas que não sabia. Então, como meu pai estava muito debilitado, né? Ele não podia mais trabalhar por conta da doença. A gente, a minha irmã lá, ou foi a minha madrasta, que até faleceu também. Acho que é auxílio doença. É, auxílio doença. Então, eles precisaram para me dar o endereço, né? Daqui e tal. E um certo dia, eles disseram, tu vem que a gente vai, a papai tinha consulta, né? Ele tinha passado mal, acho que 3 dias antes, a minha irmã tinha levado ele pra UPA. Ele já tava com a barriga inchada, ele não tava conseguindo urinar, ele não tava conseguindo ir no banheiro. Minha irmã tinha levado ele na UPA, o médico tinha dado remédio, mandado pra casa, sabe? E o meu pai tava mal, eu acho que uns 3 dias antes dele falecer, ele ficou mal, assim, sabe? E então esse dia a gente ia na consulta dele na Santa Casa, né, de Misericórdia daqui de Belém. E de lá a gente ia lá nesse lugar onde a gente ia ver o negócio sobre o auxílio doença dele, né? E a gente foi, né, pra Santa Casa, o meu pai muito mal, pálido, sabe? Com a barriga inchada. E eu sem saber, porque eu sabia do problema dele, né? Que era cirrose, né? O problema do fígado, tal. O fígado dele era bem debilitado. Eu sabia desse problema, mas eu não sabia que ele tinha câncer. E ele já tinha isso, eu acho que uns 3 meses. Já eram uns 3 meses. A minha irmã que sabe, porque ela andava com ele pra tudo quanto era canto, ela sabe melhor. Aí. E eu vi meu pai muito debilitado. E foi um primo nosso que levou a gente, né, de carro. E nós ficamos lá esperando a consulta dele. E meu pai muito mal, deitado, sabe, no banco de trás. No banco de trás. E eu fui, sabe, eu comecei a indagar a minha irmã. Eu disse, mano, o que o papai tem? Por que ele tá assim? Sabe, ele tá branco. Eu pegava nele assim, ele tava gelado, a mão dele branca, sabe? Os lábios dele branco, sabe? Assim que não tinha mais nenhuma gota de sangue. E eu comecei a indagar ela, sabe? Eu comecei a ficar desesperada de ver meu pai naquela situação, gemendo, sabe? Agoniado, se virava pra um lado, se virava pro outro, não tinha um jeito que ele ficasse quieto, sabe? Aí ela me falou, né, mana, o problema do papai, e ela estava bem angustiada, né? Eu me lembro, assim, o rosto dela estava bem angustiada, ela estava sofrendo já. Eu imagino a carga que ela estava carregando nas costas, porque eu não sabia até então, nesse momento que ela me falou, mas ela já sabia, né? Já tinha, acho que eram uns 3 meses, sim. Então, ela que estava andando com ele, pra cima e pra baixo, ela que levava ele pras consultas e tudo mais, ela que ajeitava tudo. E eu imagino a carga que ela não estava segurando, sabe? A barra que ela não estava carregando nas costas, sozinha. E ela me falou, mano, o papai tá mal. O problema do papai é que o papai tem um câncer. E quando ela falou isso, sabe? Parece assim que eu saí de mim. Parece assim que eu saí de mim, sabe? E dei assim um pouco, sabe? Parece assim que eu tava pisando nas nuvens, sabe? Aí eu andei um pouco, aí eu fiquei atrás de uma caixa d'água, assim, uma estrutura de caixa d'água, né, do hospital. E eu me acoquei, eu chorei muito, eu me desesperei, porque quando tu ouve falar dessa doença, né, que é uma doença que tem tratamento, mas que é uma doença severa, é uma doença que ela maltrata muito, pra família, no meu caso, foi um choque muito grande, muito grande. Eu me lembro que eu chorei, eu liguei pro meu marido, eu falei pro meu marido, e meu marido me acalmando pelo telefone, né? Ele dizia, amor, calma, não fica assim, vai dar tudo certo,
teu pai é forte, teu pai é grande. E assim, e eu fiquei muito desesperada. E meu marido me acalmou, né, pelo telefone. E, e eu voltei. E aí eu me lembro que a médica foi verificar a pressão dele, o pulso, né? E tava bem fraco mesmo. Aí ela foi, pegou uma cadeira de roda, a gente colocou o papai e ela saiu com ele pra dentro da sala. Sei que quando desceu, pediram pra chamar a ambulância com urgência. Eu vi o desespero nela, então aí eu fiquei mais desesperada ainda. Eu disse, pronto, meu pai vai morrer, tá ruim. Porque ela, a médica, a doutora mesmo, veio empurrando ele, sabe, com quase correndo com ele, pedindo pra chamar ambulância, pedindo pra chamar ambulância, pedindo pra chamar ambulância e botaram ele dentro, sabe, muito rápido. E eu fui com ele. Eu acho que foi a minha irmã que foi com ele na ambulância. E, e a gente olhava pra ele, sabe? Ele tava só, sabe, assim, meio agoniado, como se tivesse algo muito, sabe? Respirando assim, virando o rosto. E a gente pegava na mão dele tava bem gelada mesmo, bem gelada. Eu pegava assim na cabeça dele, a cabeça dele tava gelada, gelada, gelada. E o barulho daquela sirene não sai da minha cabeça. E quando eu escuto barulho de sirene, eu não tem como não vir, sabe? Minha memória daquele dia. Toda vez que eu ouço barulho de sirene, eu me lembro daquele dia. E a gente chegando no pronto-socorro da 14, daqui também, levaram meu pai lá pra dentro. A gente pôde entrar, né, até um certo período. E começaram a atender meu pai, sabe? Como botar sonda, botar aquele aparelhinho aqui. E ele tava muito fraco e já chegou um monte de gente em cima dele, sabe? Um monte de gente já coisando tudo. E a minha irmã já sabia, né? Minha irmã já sentia que tinha algo muito grave, mas eu ainda tinha aquela esperança, sabe? De dar tudo certo. Aí eles falaram que eu botar ele na UTI, que ele ia pra UTI ou era CTI. E tiraram tudo dele, né? Que não pode entrar nada. E deram pra gente as coisas dele. E levaram ele, né? Aí a gente foi até a porta. E eles entubaram meu pai. E a médica muito fria mesmo, sabe? Chegou pra gente lá no corredor e falou assim mesmo: o caso do pai de vocês é muito grave, sabe? Fria, fria. E talvez ele não suporte, uma coisa assim, sabe? Ela falou algo muito pesado. E eu me lembro que aquilo me doeu muito, muito mesmo. Aí o meu pai foi entubado, né? Aí eles falaram que podia só uma pessoa visitar o dia e que era 6 horas da manhã, se não me engano. Não, era que só podia ir uma pessoa por dia visitar o papai. E nesse dia foi a minha irmã. A minha irmã, ela conversou com ele. Ele estava entubado, né? Mas, como ela fala, né? Que ela acreditava que ele estava escutando. Ele estava sedado, mas ele estava escutando. E ela segurou na mão dele. E ela falou, né? Que não era para ele se preocupar. Que ela ia cuidar da gente. Pra ele descansar. Que não era pra ele se preocupar, que ia ficar tudo bem. Foi no outro dia, né? A minha irmã ia visitar ele já de manhã. Aí nisso, a minha irmã veio do interior, ela tava em casa comigo, a minha irmã mais velha. E a gente já tava tudo pronto, né? A gente já tinha acordado cedo, que a gente ia visitar, né? Ia lá no hospital pra tentar ver ele. Ou eu ou a minha irmã. Aí, quando a gente recebeu a ligação da minha irmã, né? Quem atendeu, eu nem quis atender. Eu nem quis atender, né? Aí a minha irmã mais velha, que tinha vindo do interior, né? Foi e atendeu. Aí, muito assustada, né? Porque quando é assim, qualquer ligação, a gente fica desesperado, né? Aí ela atendeu. E eu já vi, sabe, no semblante dela, assustada. E foi quando a minha irmã falou que, infelizmente, o nosso pai não tinha resistido. E eu me desesperei muito, sabe? Eu me desesperei muito.
Eu gritei, aí a minha vizinha do lado foi lá e disse: vizinho, o que que aconteceu? Aí eu falei pra ela: não, vizinha, meu pai acabou de falecer. Meu pai faleceu às 6 horas da manhã. Eu acho que ela ligou pra gente, era umas 7h30. E aquilo foi muito, muito forte pra mim, sabe, cara? Eu tinha esperança que o meu pai ia sair daquele lugar, sabe, com vida. Porque ele era grande, ele era forte, sabe? O meu pai, ele era uma pessoa muito boa, sabe? Muito. Meu pai era uma pessoa muito boa, de um coração imenso, sabe? E eu imaginava que ele ia sair daquele lugar com vida. E eu me desesperei muito, muito mesmo. E eu posso dizer que foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida, sabe? Desculpa, gente. Foi o pior dia da minha vida. Eu senti uma dor uma dor que eu nunca senti na vida. Parecia que tinha arrancado um pedaço de mim, sabe? Até hoje, eu tenho muita saudade do meu pai, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, muito boa. Muito boa mesmo, assim, de um coração imenso, sabe? E ele era muito amado. Então, amem muito, beijem, abracem, digam que amam, digam que eles são especiais, que eles são as coisas mais preciosas na vida de vocês. Porque quando a gente perde, só resta saudade e remorso por não ter feito, por não ter sido presente, por não ter dito eu te amo, por não ter feito o que você podia fazer e não fez, sabe? Então, aproveitem o pai de vocês, aproveitem a mãe de vocês. Se eles estiverem vivos, aproveitem, porque eles são umas pérolas, eles são a coisa mais importante que a gente tem na vida. E infelizmente a gente só entende isso quando a gente perde, tá? Porque quando tá vivo a gente acha chato, porque briga, porque aquilo, mas até disso a gente sente falta quando a gente perde. Das broncas, dos esculhambos, até isso vai fazer falta. Então valorize seu pai, valorize sua mãe, preste mais atenção nos conselhos que ele dão, porque isso vai fazer muita falta, sabe? Então, aproveite ele cada momento que vocês puderem estar do lado, sabe? Dizendo eu te amo, olhando nos olhos. Façam isso, gente, porque é muito dolorido você perder alguém que você ama, principalmente quando é um pai ou uma mãe, tá bom? Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. É um assunto muito delicado pra mim, mas eu precisava falar isso, sabe? Eu precisava. Eu lembro do meu pai com muito amor. Ele era uma pessoa muito boa e eu sei que ele tá em um bom lugar, porque ele era uma pessoa muito boa e o Senhor recolheu ele, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe, tá? Eu chorar muito porque eu me segurei bastante, mas é algo inevitável lembrar, falar do meu pai e não consegui chorar. Eu tentei não chorar, eu juro, mas foi inevitável porque é muito difícil, é muito difícil. Meu pai, ele é tudo pra mim. Até hoje ele é tudo pra mim, ele é o meu anjinho, tá bom? Então, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. Seja muito, muito bem-vindo. Nós temos conteúdo toda semana, tá bom? E é isso, um beijo no teu coração e até mais, que Deus te abençoe.